Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim esse mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação. Nós, que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa, que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A igreja celebra hoje a memória de Santa Inês, virgem e mártir. E eu queria meditar com vocês um pouco sobre a história de Santa Inês. Mas antes, aquele pedido sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós estamos quase chegando a 2.000 inscritos. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Hoje, meus irmãos, eu queria trazer para vocês, para todos nós, um pouco da vida de Santa Inês. Santa Inês dirigiu-se ao seu sofrimento com mais ânimo e alegria do que uma mulher que se dirige às suas bodas. Foi com essas palavras que Santo Ambrósio expressou a grandeza da alma da jovem romana, que, vivendo numa era de perseguição aos cristãos, escolheu ser esposa de Cristo e negar todas as propostas de casamento que recebia para celebrar na eternidade o casamento com seu esposo celestial. Santa Inês foi uma jovem romana instruída no cristianismo desde pequena. Inês é conhecida e venerada por toda a igreja por sua bravura e por ter sido fiel ao seu voto de castidade, por amor a Cristo, até o seu último suspiro. Santa Inês foi posta à prova diversas vezes. Seus perseguidores tentaram de tudo para vê-la negar seu esposo eterno. Prometeram riquezas, obrigaram-na a adorar outros deuses, levaram-na até mesmo ao prostíbulo mais frequentado de Roma, para que fosse violada. Mas o Espírito Santo
esteve com ela em todos os momentos. E a consequência de sua perseguição foi a conversão de inúmeras almas ao cristianismo. A festa de Santa Inês é celebrada no calendário da Igreja no dia 21 de janeiro. E em face da sua pureza e castidade, nesse dia, existe a tradição de abençoar 2 cordeirinhos, que depois, com a sua lã, as irmãs da Sagrada Família tecem os sagrados palhos que são enviados pelo Santo Padre, o Papa, aos novos arcebispos metropolitanos. O nome Inês vem de Agnes, que significa no grego pura e casta, e no latim cordeiro. A santa nasceu por volta do século III, num tempo de forte perseguição contra os cristãos. A tradição acredita que, tendo sido durante o império de Diocleciano, um terrível e feroz perseguidor dos cristãos, Santa Inês era de família romana convertida ao cristianismo, de origem nobre e muito bem posicionada na sociedade da época. Por ter vindo de uma família nobre e com recursos, Inês teve uma formação cristã excelente e por isso muito cedo, com apenas 12 anos de idade, decidiu consagrar a sua virgindade a Deus através de um voto de castidade, com o intuito de ser esposa unicamente de Cristo. Não muito tempo se passou e logo os pretendentes começaram a surgir, visto que a beleza da jovem a destacava. Além disso, sua família tinha uma posição elevada na sociedade romana, o que atraía muitos jovens com interesses. Porém, todos eram constantemente rejeitados pela donzela, que estava decidida em seu compromisso com o seu esposo eterno. Um jovem de família romana antiga e nobre se interessou pela moça, e ela, assim como fez com os outros, o rejeitou. Aquele jovem então ficou enfurecido e a denunciou por ser cristã às autoridades romanas. Mas inicialmente, essas autoridades tentaram convencer a moça a se casar com o jovem que a importunava. Ofereceram a ela honras, riquezas, poder, glória. Mas Inês, com espírito decidido, manteve-se inabalável, e ela recusava todos os luxos e todos os bens materiais que a ela eram oferecidos. Foi aí, em face da decisão da jovem de se manter virgem, eles decidiram obrigá-la a oferecer a sua virgindade a uma deusa pagã. Mas é claro, Santa Inês manteve-se firme, e dessa vez a sua recusa custou muito caro. A partir desse momento, a perseguição e a tentativa de vingança contra ela se intensificaram muito. As ameaças começaram a ficar mais intensas, e depois que Santa Inês recusou adorar os deuses pagãos, o governador ameaçou levá-la ao prostíbulo mais frequentado, a fim de que perdesse a sua tão preciosa virgindade e pureza, que ela fazia questão de dizer que era dedicada a Jesus Cristo, seu único Senhor. E foi expressando essa grande fé em Cristo que Inês foi conduzida à casa de prostituição. Propagaram a notícia de que a todos seria permitido violar a jovem moça. Porém, o Espírito Santo não abandonou a jovem. Pelo contrário, a protegeu através de uma forte luz que ofuscava os olhos de quem tentava se aproximar dela. O único jovem que, descontrolado pela sua luxúria, tentou se aproximar da santa, foi ferido por essa intensa luz,
como uma espécie de raio que o cegou. Santa Inês teve misericórdia do jovem e, por meio de suas orações, ele ficou completamente curado. Mas o desejo de vingança das autoridades só aumentava e por isso condenaram a jovem Inês à fogueira. Mais uma vez, ela foi milagrosamente preservada. As chamas se abriram em torno dela e não a queimaram, levando mais pessoas à conversão ao cristianismo. Santa Inês recebeu a coroa do martírio no ano 304, quando foi condenada a ter a cabeça decepada. Ela se dirigiu ao local da morte com determinação e verdadeira alegria para encontrar o seu eterno esposo, Jesus Cristo. Santa Inês é a padroeira da castidade, pois é para todos nós modelo de tal virtude, visto que foi fiel à sua decisão de manter-se virgem e casta até o último segundo da sua vida. Não se rendeu a nenhuma promessa de riqueza e poder, resistiu ao prostíbulo, à fogueira e à sua última ameaça, sem voltar atrás em sua decisão. Assim como Santa Inês, nós devemos nos manter castos durante toda a vida, ainda que o mundo nos convide a viver os nossos desejos de maneira desordenada. A castidade não é uma virtude apenas dos consagrados. Também os vocacionados à vida matrimonial precisam vivê-la, visto que tal virtude nada mais é do que a vivência ordenada da sexualidade. A vida de Santa Inês é para nós também um auxílio na vida espiritual, já que ela nos dá um grandioso exemplo de fortaleza. A fortaleza é a coragem e a disposição que devemos ter para lutar por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que realmente vale a pena. Porque o nosso lugar é o céu, meus irmãos. Porém, é preciso muita força para alcançá-lo. É preciso que renunciemos às coisas desse mundo, que sejamos fortes e perseverantes em nossa vida espiritual, assim como Santa Inês. Que os nossos olhos estejam voltados para o céu, para a eternidade, e que saibamos abrir mão de tudo que nos prende a esse mundo, para alcançar o céu, para vivermos eternamente com o Senhor. Sabe, meus irmãos, por isso eu falo tanto com vocês da necessidade de nós conhecermos a história, a vida dos santos, porque nos inspira muito a lutar pela santidade. Nós precisamos seguir esses exemplos. Os santos, os mártires, deixaram para nós esses exemplos de vida, de renúncia, de amor a Deus acima de tudo. Muitos abriram mão de riqueza, de poder, para viver a simplicidade do Evangelho. E foram corajosos, não para o orgulho próprio, mas por defender a verdade, por defender o nome de Jesus. É por isso que, na carta aos Hebreus, vai nos dizer hoje com tanta clareza. O versículo 10: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando servir os santos. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados à perseverança. Nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus e saber que Ele é fiel e que aquilo que Deus promete, Ele não volta atrás.
É por isso que Santa Inês era tão fiel, porque ela aprendeu desde cedo que não existe nada mais importante nesse mundo do que viver uma vida na presença de Deus. E Santa Inês quis se entregar totalmente a Deus. A sua vida, a sua virgindade, todo o seu ser, ela ofereceu ao Senhor e tomou uma decisão que ela era propriedade exclusiva do Senhor. Nos dias de hoje, quando nós falamos de santidade, de castidade, de guardar o corpo, de ser templo do Espírito Santo, muitos dizem que essas coisas são coisas do passado, mas não são. São muito atuais para o nosso dia, para nós vivermos uma vida santa na presença de Deus. E esse caminho que nós somos chamados a viver o exemplo de Santa Inês, com a certeza que vale a pena abrir mão de tudo, renunciar às coisas do mundo e ser fiel a Deus até o fim. Porque existe uma recompensa que nenhum tesouro nesse mundo, que nenhuma riqueza nesse mundo consegue comprar, que é a salvação e a vida eterna. Eu queria convidar cada um hoje, se possível, ouça essa pregação novamente, ouça a história de Santa Inês novamente e saiba que quando somos fiéis ao Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege e a nossa vida está nas suas mãos. A nossa vida está escondida com o Senhor e, como diz a palavra, quando Ele aparecer, nós também apareceremos com Ele. Que a história de Santa Inês nos inspire a ser cristãos verdadeiros. Que a história de Santa Inês possa mover o nosso coração para nós entendermos que nós precisamos imitar a vida dos santos, que deixaram exemplos de fé, grandes lições de vida espiritual e santidade para nós seguirmos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Oração a Santa Inês. Ó Santa Inês, Virgem e Mártir, que tão heroicamente defendestes vossa pureza e vossa fé, rogai por nós, para que, pelas vossas intercessões, possamos viver uma vida de santidade e permanecer fiéis aos ensinamentos de Cristo. Santa Inês, que preferiste sofrer a morte do que renunciar a Jesus, obtende para nós a graça de uma fé inabalável e a coragem de enfrentar qualquer adversidade. Que possamos seguir o vosso exemplo de amor a Deus acima de tudo e de renúncia aos prazeres desse mundo. Santa Inês, protetora das virgens, intercedei por todos aqueles que buscam a pureza de coração e a castidade, para que possam viver uma vida cada dia mais agradável a Deus. Santa Inês, rogai por todos nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.